Hoje estamos encerrando a série Vintage aqui no Way. Nas últimas 3 semanas, a gente viu sobre 3 coisas que nunca saem de moda. Na primeira semana a gente viu sobre a Bíblia, na segunda semana a gente viu sobre oração e na semana passada a gente viu com o pastor Fabiano sobre amar a Deus. E hoje encerramos com a 4ª coisa que nunca saiu, nem sairá de moda, que é amar o próximo. Certo dia um intérprete da lei, ele chega para Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Então, Jesus pergunta, o que está escrito na lei? E aí o homem responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus afirma, você está correto. Amar a Deus e amar o próximo era algo importante quando Deus deu a lei a Moisés, continuava sendo importante na época de Jesus e continua sendo até os dias de hoje importante, amar o próximo. Faça isso e você viverá. É isso que Jesus fala para ele. Aí então o mestre da lei pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É interessante que para alguns pensadores as perguntas são mais importantes do que as respostas. Por exemplo, para Voltaire, um homem deve ser julgado mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas, mostrando como as perguntas são importantes, como a pergunta certa é importante. Então Jesus, ao responder a pergunta daquele homem, Jesus o ensina, na verdade, a fazer a pergunta certa. Ele não dá a resposta, mas sim a fazer a pergunta certa sobre a questão do amar o próximo. E ele dá essa resposta, ele ajuda aquele homem a fazer a pergunta certa, contando a história do bom samaritano. Para que aí sim ele tenha a resposta correta sobre aquela questão. A história Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aquela estrada era uma estrada perigosa. Era uma estrada que corria o risco de ladrões assaltarem aquele homem. E é isso que acontece. Aquele homem sofre um assalto, e aí os assaltantes arrebentam aquele homem, levam os pertences e ainda deixam aquele homem caído, jogado ali. Provavelmente machucaram muito aquele homem que ele não consegue se levantar, nem para pedir ajuda, nem para pedir socorro, nem para ir até um local para que alguém ajudasse ele. E ali primeiro passa um sacerdote, depois passa um levita, que eram homens que a expectativa era que aqueles homens sim ajudassem. Porque eram pessoas que sabiam da lei, que conheciam a lei e que sabiam dessa lei sobre amar o próximo. Porém, eles passam reto, distante, não ajudam. Até que passa um samaritano, o improvável. Era improvável que um samaritano ajudasse um judeu. Para um judeu, o samaritano não era o próximo. O próximo era outro judeu. Era alguém parecido, com a cultura parecida, com os costumes parecidos, com as coisas parecidas. Então, o improvável é que ajuda. O samaritano é quem socorre aquele homem. E aí, então Jesus faz a pergunta certa para aquele mestre da lei, aquele intérprete da lei. Qual destes 3 homens, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aí, o intérprete da lei responde corretamente. Aquele que foi misericordioso com ele. Aqui Jesus nos ensina nessa história que a nossa preocupação não deve ser sobre quem é o próximo. Mas sim, a nossa preocupação deve ser sim sobre ser um bom próximo para alguém. A pergunta certa não era o que alguém precisa fazer para ser qualificado, para ser classificado, para ser reconhecido como meu próximo. A pergunta certa é o que eu devo fazer para ser um próximo amoroso para alguém. O que eu devo fazer para ser um próximo amoroso para alguém? E para responder essa pergunta sobre o que eu devo fazer, para responder essa pergunta tem uma história que se encontra no 2 Reis, capítulo 5, que me encanta. Essa história me encanta, me ensina e ilustra muito bem que atitudes devemos ter para que o amor ao próximo seja algo presente nas nossas vidas, seja algo presente na sua vida, seja algo atual no nosso dia.
E o texto fala o seguinte, 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu para lá. Para encurtar a história, já no versículo 14, depois de Naamã encontrar com Eliseu, no versículo 14, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Olhando para a história dessa menina, dessa serva, na casa de Naamã, eu quero tirar 3 lições. 3 lições para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição que eu quero tirar com você essa noite é: tenha uma atitude de ousadia e não de apatia. Tenha uma atitude de ousadia e não de apatia. Imagina essa garotinha. Essa garotinha, uma jovem, uma menininha. O exército da Síria invade Israel e ela passa por essa experiência traumática. Ela é levada como escrava. Eu imagino o choro, a dor, os traumas, aquele momento difícil de ver o exército entrando na casa dela e destruindo tudo. Quem sabe não matando seu pai e sua mãe, a Bíblia não conta sobre isso, mas é algo possível de ter acontecido. Matando seu pai e sua mãe, arrancando ela daquele lugar, sem a chance de dar um último abraço, sem a chance de receber um último beijo da mãe, sem a chance de se despedir. Ela é arrancada daquele ambiente. Talvez a família inteira foi levada para a Síria. Foi levada como escrava para lá. Independentemente de como aconteceu essa história, é certo que qualquer que sejam os acontecimentos que antecederam a chegada da serva de Naamã na casa dele, com certeza foram experiências traumáticas, de dor, de sofrimento, de ver a vida toda se arruinar diante daquele exército brutal que arrancou ela de perto dos pais. E ali, sendo algo que machucaria qualquer pessoa, qualquer ser humano, eu e você, que sofrimento seria se eu estivesse no lugar dela? Imagina só para uma menina, para uma garotinha, que agora é levada como escrava. E ela vai como escrava no pior lugar que ela poderia ir. Porque ela vai para a casa do homem que era o general do exército que fez isso com a vida dela. Olha essa história. O normal seria ver uma menina amargurada, no estado de instabilidade e insensibilidade emocional tremendo. Indiferente, cheia de ódio. O normal seria ter endurecido o coração para Deus, começar a questionar Deus. Cadê o Senhor? Onde estava? Onde estava Deus naquele momento? Por que aconteceu isso comigo? Deus não estava lá. Cadê você? Eu oro e as coisas não acontecem. Esse podia ser o destino dessa menina. Mas essa garotinha, ao viver a história dela, ela toma uma decisão. Ela decide que não são as circunstâncias, não é o passado, não é o seu atual estado de escravidão que a define.
Não é isso que dá significado à existência dela, que dá sentido à existência na vida dela. Mas é a graça de Deus, o temor a Deus, a presença dEle, que faz os dias terem significado e serem capazes de mudar e transformar qualquer circunstância. Ao olharmos para aquela casa, para Naamã e para a menina, quem parecia precisar de socorro? Quem parecia precisar de resgate? Uma escrava ou um general poderoso do exército? Quem precisava ser resgatado? Uma prisioneira do exército sírio ou alguém importante do reinado? Quem precisava ser resgatada? Quem? Se a gente olhar para essas duas histórias, a serva de Naamã e Naamã, uma menina que foi roubada, que foi levada presa, ou o poderoso general do exército sírio? Meu pai, eu já escutei meu pai contar algumas vezes uma história de uma mulher que estava no quarto pensando em cometer suicídio e ali naquela angústia, naquele sofrimento, naquela dor, naqueles momentos de não saber o que fazer, de não ver mais sentido e razão de viver, ela escuta lá na cozinha da casa dela, numa casa enorme, que tinha tudo, ela escuta a mulher que trabalhava na casa dela cantando: há uma linda canção de amor dentro do meu coração, Cristo me deu pela plena paz e perdão, ah, eu sou feliz, ah, eu sou feliz, feliz, ah, eu sou feliz, feliz, Cristo me deu plena paz e perdão, ah, eu sou feliz. Enquanto ela estava naquela angústia, aquela mulher, ela escutava essa música. E ela se perguntava, como pode? Eu tenho tudo e essa mulher não tem nada. E ela saiu dali do quarto e foi lá questionar como? Eu sou patrão e você empregada. Eu tenho tudo e você tem o quê? Eu tenho tudo isso que você vê e você é o que tem. Por muitas vezes, o nosso vitimismo, o nosso coitadismo nos atrapalha. Atrapalha a gente de enxergar quem está do nosso lado. Nos atrapalha de enxergar as pessoas que estão em nossa volta e que precisam realmente do socorro que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Era o caso dessa patroa que estava quase cometendo suicídio. A serva de Naamã não se vitimizou também. Ela podia se enxergar também como alguém pequena ali diante daquilo tudo, como uma pequena serva diante do seu senhor, como uma escrava diante de um homem que tinha fama e estima do rei, como alguém que não tinha nada diante de alguém que aparentemente tinha tudo. Mas ela não decide se enxergar assim. Ela não decide se vitimizar. Ela não decide exercer o seu direito de vingança, de apatia, de rancor, de amargura. Sabe que direito ela resolveu exercer? O mesmo direito da moça que cantava que estava feliz. O direito de ser filha de Deus. Ali, a serva de Naamã não se vê como escrava, mas sim como um enviado especial de Deus para aquela casa. Ela não se vê menor, mas sim ela se vê como embaixadora dos céus para aquele lugar. E ali ela tinha um senso de missão importante, importantíssimo, que fazia ela ter ousadia para agir naquela casa. E ali não importava o nome dela, quem era ela, o pai dela, quem era a mãe dela, qual era a história dela, de onde ela vinha. O que importava, a única coisa que importava para aquela menininha, é que ela era filha de Deus, do Deus vivo. E aquilo
dava ousadia para ela ser instrumento de Deus na casa daquele homem, na casa de Naamã. Um escravo não poderia se dirigir à sua patroa. Mas a filha do Deus Altíssimo, a embaixadora do rei ali, deve ir agora falar com aquela mulher. E é isso que ela faz. Eu quero te perguntar, qual direito você tem exercido na sua vida? Ao se deparar com as circunstâncias adversas da vida, ao se deparar com os Naamãs que você enfrenta no seu dia a dia, com as pessoas que são difíceis de amar, ao encontrar os Naamãs, aqueles que talvez tenham destruído um sonho teu, aqueles que te machucaram, aqueles que arrancaram lágrima de você, que direito você exerce diante deles? O da indiferença? O de uma vida de lágrimas? O de uma vida de amargura? O de apatia? De lamentação? O de se afastar de Deus? O de se entregar aos sentimentos que talvez brotem no seu coração de vingança e de ódio? Esqueça essas coisas. Deixa essas coisas de lado. E hoje, exerça o direito de filho de Deus dado a você pelo Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo lá na cruz através do sangue dele. E viva hoje uma vida cheia de ousadia para amar. Segunda coisa que eu quero falar para você. Segunda lição através da história dessa menina. Tenha uma atitude nos bastidores, assim como você teria nos holofotes. Tenha uma atitude nos bastidores, assim como você teria nos holofotes. Uma frase atribuída a Epícoro diz o seguinte: caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Me chama muita atenção o local em que essa menina exerceu sua fé. Ela não precisou de um templo, ela não precisou estar numa viagem missionária, ela não precisou estar numa ação missionária, ela não precisou de um palco, ela não precisou do Instagram, ela não precisou dos holofotes, ela não precisou do flash ligado, ela não precisou que estivesse rodeado de pessoas filmando e tirando fotos para ela postar no Instagram e ganhar mais curtidas e seguidores. Ela não precisou de nada disso. Ela não precisou de audiência nem de fama. Até porque fama ela nem teve, porque a gente não sabe nem o nome dela. Ela entendia que amar, que anunciar a Deus, que falar de Deus, que dizer o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém, era rotina, era dia a dia, era cotidiano, era estar de plantão o tempo inteiro para exercer o chamado de Deus para a vida dela, para ela ali, naquele lugar. Então aquela menina, durante seus afazeres diários, durante as coisas que ela fazia no dia a dia, talvez tenha vindo um pensamento, um sentimento, algo que brotou no coração dela, aquilo que mexe no nosso coração e que talvez você já tenha sentido um dia, um impulso de ir na direção de alguém para amar. Veio algo assim no coração dela enquanto ela estava fazendo as coisas no dia a dia. Talvez varrendo, talvez levando um copo de água para a patroa. E aí, enquanto ela estava simplesmente vivendo e sendo ela ama ao falar: ah, se meu Senhor conhecesse o meu Deus. Ah, se meu Senhor conhecesse o Deus que eu creio, estivesse frente a frente do profeta do meu Deus. Se isso acontecesse, e foi a partir desse ato simples, desse ato de amor e de misericórdia, que Naamã teve sua vida transformada. Ela fez isso, pois sabia que seja nos bastidores ou nos holofotes, a plateia, a vida dela estava sempre cheia do que importa. A vida dela estava sempre cheia do que importava, do que era importante. Estava cheia sempre da presença poderosa de Deus. E por isso, o cativeiro daquela menininha,
o cativeiro daquela menina que parecia tão frágil, a prisão dela se transforma em palco para a ação poderosa de Deus na vida de Naamã. Um lugar que parecia ser lugar de tragédia, de angústia, de dor, se enche e se transforma num palco do agir de Deus de forma poderosa naquela casa. Quero te perguntar, quando são suas atitudes de amor? Daquela menininha era no dia a dia. E você? Quais são os momentos em que você decide amar? São somente naqueles momentos passíveis de aplauso, em que você pode ser elogiado, em que alguém pode bater palmas para você, em que alguém pode tirar uma foto, em que alguém vai trazer algum benefício para você, em que você pensa que o maior é o benefício que vai te trazer do que a bênção que vai ser para alguém. Quais são os momentos? Será que não são naqueles momentos agendados, com hora marcada, na agenda, que está na escala? Olha como essa menina foi usada por Deus. Eu paro para pensar sobre qual a minha disponibilidade para repartir, para anunciar, para amar o próximo, para servir. Será que é de segunda a sexta? Será que é nos sábados, domingos e feriados? Será que é das 9 da manhã às 18 horas? Será que é somente para as ações missionárias que eu participo? Quais são os momentos de amar o próximo? Em Jesus, meus amigos, devemos ser como essa menininha, que não precisou marcar hora nem lugar para amar o próximo. Devemos ser como essa menininha, que, para anunciar o que Deus podia fazer na vida de Naamã, ela andava no amor e amou fazendo os seus próprios afazeres diários. É isso que ela fez. Por último, terceira lição. Tenha uma atitude de enxergar o que alguém pode se tornar. Tenha uma atitude de enxergar o que alguém pode se tornar. Não como essa pessoa está. A menina poderia ter somente enxergado o general impiedoso, o idólatra pagão, o inimigo do seu povo e o inimigo de Deus, o monstro que destruiu a família dela, que roubou ela de casa, os dias dela, a vida dela. Porém, ela não olha para isso. Porém, ela olha diferente. Ela olha para o sofrimento do homem. Ela olha para o sofrimento daquele general. Ela olha para a dor dele. Ela olha para o sofrimento daquele homem que tinha uma doença na pele, que tinha lepra. Ela olha para aquele homem além da farda de general. Ela olha para ele quando ele chegava em casa, o sofrimento que era, porque talvez ele não podia ser o pai que ele gostaria de ser. Quando ele tirava a farda, quando ele se despia daquela pompa e pose de general, talvez ele não pudesse abraçar os filhos, para não contagiar as crianças. Talvez ele não pudesse estar próximo da esposa, para não passar a doença para ela. Para fora, era um homem poderoso, mas dentro de casa ela olhava com misericórdia e compaixão para aquele homem que sofria. E então, esse olhar da serva de Naamã para ele, esse olhar daquela menininha de misericórdia e compaixão para ele, e também ao saber quem é Deus, quem é o Deus dela, capaz de transformar qualquer coisa, faz acontecer um milagre na vida de Naamã. Ela sabe em quem Naamã poderia se tornar. Como eu falei, ela não olhou para o general ali malvado, mas ela olhou com misericórdia na vida dele, olhou quem aquele homem poderia se tornar. Aquele homem, ele poderia, se encontrasse Deus, se encontrasse o Deus dela, poderia se livrar daquela doença, poderia sair limpo, poderia se curar daquilo ali, mas também
ele podia ser curado do coração. Ele podia ter um coração novo, uma vida nova, um momento novo, uma história nova. Pois ela sabia que Deus era capaz sim de curar ele da lepra. Mas muito mais do que isso, ela sabia que ele podia ter uma cura de vida, de alma, de história. E é isso que acontece com Naamã. Naamã é curado e se rende ao Deus daquela menina, daquela serva. Eu quero te perguntar, para encerrar, como você enxerga os seus Naamãs? Como você tem enxergado os Naamãs em sua volta? Talvez hoje você só consiga enxergar o chefe duro. Talvez hoje você só consiga enxergar o pai que é irredutível e que é intransigente. Talvez você hoje só consiga enxergar o amigo infiel. Talvez hoje você só consiga ver o colega de trabalho que é trapaceiro. Talvez hoje você só olhe e só consiga ver o irmão que é um mentiroso. Talvez hoje você só veja um primo que é imoral. Mas Jesus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não desiste da gente. Ele nos olha e diz que tem jeito. Ele não desiste de mim e de você. Ele não nos olha e diz que não tem mais como. Que essa vida não tem mais jeito. Essa pessoa não tem mais solução. Jesus olha com misericórdia para a gente e diz que a gente pode ser transformado. Que eu e você podemos ser transformados. E da mesma maneira, essas pessoas, os Naamãs em nossa volta, pois não há nada, nem ninguém tão imutável que a presença poderosa de Jesus não possa transformar. A minha oração essa noite é que Jesus me ajude a enxergar que em cada Naamã há uma oportunidade de uma vida que pode ser transformada. Há uma oportunidade de uma vida que pode ser completamente transformada por causa do agir de Deus na vida daquela pessoa. Que eu possa ser instrumento nas mãos dele de amor ao próximo. Assim como aquela menininha foi instrumento de Deus na vida de Naamã. Somente ao dizer, se o Senhor conhecesse o meu Deus. Assim como aquela moça que cantava alegremente. Eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz, feliz. Gestos simples que transformam. Gestos simples de amor ao próximo que transformaram. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.